piores erros que uma pessoa comete ao ler a Bíblia. Mas antes de eu falar pra você quais são os 5 piores erros que uma pessoa comete ao ler a Bíblia, eu quero dizer que esse é o livro mais maravilhoso que eu já adquiri para mim e também é o livro mais vendido no mundo, pois quem já adquiriu esse livro, quem já teve a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, eu tenho certeza que ela não é a mesma pessoa. Pois a Bíblia é a nossa regra de fé e de crescimento, ou seja, a Bíblia é a nossa base. Ela fechada é um livro, mas aberta é a palavra de Deus e com ela nós aprendemos dia após dia. Basta a gente saber estudar e ler da forma correta. Com todas essas características positivas, eu quero dizer para você que não é muito fácil ler a Bíblia. Ela é um pouco, complicada para quem não sabe ler da forma correta. Muitas pessoas interpretam a palavra de Deus incorretamente por não saber estudar, por não saber prestar atenção no que está lendo. Por isso, muitas pessoas cometem erros e mais erros por não saber estudar a palavra de Deus corretamente. E foi por isso que eu resolvi listar 5 piores erros que uma pessoa comete ao ler a Bíblia. E o primeiro é ler a Bíblia sem regularidade. Ele lê a Bíblia hoje, aí na próxima semana ele pega novamente e lê novamente. Ou quem sabe ele lê hoje, aí daqui mais um mês, 2, ele pega na Bíblia novamente. E isso é um erro muito grande, você não ter regularidade, sabe? Você pegar aqui, tirar, por exemplo, meia hora, 1h30, pega a Bíblia, pega um caderno e vai ali, começa a ler, começa com calma a entender o que a palavra de Deus está falando, né? Se você pega a Bíblia hoje, aí só daqui mais não sei quantos dias você vai pegar novamente, você não vai aprender nada, sabe? É como você pegar aqui um jornal, lê, não entendeu nada, pega e guarda, e aí tchau. E como é isso? Você tem que ter regularidade, você tem que, ter um tempo, Para tudo você não tem um tempo, então é importante você ter um tempo para você se dedicar, para você aprender. Não você pegar hoje, só daqui um mês. Segundo erro, ler a Bíblia em qualquer lugar. Muita gente comete esse erro. Pega a Bíblia e vai ler num lugar barulhento, num lugar onde ele não sabe se ele presta atenção no que ele está lendo ou se ele presta atenção no que está acontecendo à volta dele. E não, gente, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente tem que ir para um lugar reservado, um lugar calmo, onde você vai conseguir se concentrar e aprender. Não adianta você tirar um tempo para ler a Bíblia e ler assim. Aí quando chega no final você não sabe o que foi que você leu. O importante de ler a Bíblia é você sentar para poder estudar, para você entender, longe de tudo que tira sua atenção. E muitas pessoas cometem o erro de ler em qualquer lugar. Qualquer lugar para ele tá bom. Ele acha que lê a Bíblia, ele pega lá e lê assim e tchau, fechou a Bíblia, já guardou e saiu. Não, não é assim. A gente tem que aprender a palavra de Deus. Se alguém te perguntar algo, você saber responder. Se você faz esse tipo de ação, você não vai conseguir responder nada para ninguém, você não vai conseguir aprender nada, absorver nada e você vai continuar essa pessoa seca e vazia. Terceiro erro, ler a Bíblia sem um dicionário perto. Menino, pensa num erro maior que você está cometendo, porque você não vai saber o significado de todas as palavras. Então, é muito importante você ter ali de parede com a sua Bíblia um dicionário, onde você venha compreender aquelas palavras que você não sabe o significado, onde você também vai ter na sua mente, mais significado. Porque assim, quando a gente vê uma palavra, você vai lá ler o significado dela, você vai saber, entender mais o que o texto está querendo dizer. Às vezes é uma palavra que você não conhece muito, mas quando você vê o significado dela, abre a sua mente, você já começa, fluir, a mensagem na sua cabeça, você começa a entrar ali no texto e você começa a entender. Mas quando você não tem um dicionário perto, é impossível isso acontecer. Aí você fala assim, depois eu vou procurar para me ver que palavra é essa. E aí, meu amigo, você não procura, porque você vai para frente, vai nessa de que depois você volta para olhar e você não olha e você acaba não aprendendo da forma correta, e da forma que deve ser. Quarto erro, ler a Bíblia sem ler o contexto.
Todo assunto, ele tem um contexto que vem antes e depois. Aí tem gente que prefere o quê? Ler apenas aqui um versículo 2, amém. Ele não sabe o que vem antes e o que vem depois. E o importante é você ler, né, todo o texto, e aí você pega aquele versículo que mais chamou sua atenção e destaca. Não você pegar apenas aquele versículo que você, nossa, eu achei esse versículo muito importante, e querer trabalhar só dentro dele. Porque às vezes com você fazendo dessa forma, querendo trabalhar apenas dentro daquele pequeno versículo que você encontrou, você pode acabar distorcendo a palavra, você pode acabar interpretando mal, você pode falar coisas que lá na palavra de Deus não tem, você vai estar aumentando, sabe? Ou até mesmo diminuindo. Então, por isso que é muito importante você ler todo o texto, sabe? Depois você marca ali os que chamou mais atenção. Isso é muito interessante, principalmente para você que gosta de pregar, que gosta de ministrar, que gosta de levar a palavra de Deus. Não cometa esses tipos de erros, porque eles podem gerar problemas, tá bom? Quinto erro, lê a Bíblia abrindo ela aleatoriamente. E isso é um erro muito grande. Eu não sei, acho que você vai se identificar comigo. Tem umas pessoas que elas vão ler a Bíblia, ela pega a Bíblia e fala assim, eu vou abrir a Bíblia aqui, aonde sair eu vou ler. Aí ele abre num lugar que ele não entende nada, que o negócio é todo amarrado, porque ele não começou lá no início e, sabe, ele fica todo atrapalhado. Você já viu esse tipo de pessoa? Por quê? Porque ele lê ela aleatoriamente. Ele abre aqui em Gênesis, aí ele lê aqui, aonde que, por exemplo, está no versículo 12 do capítulo 13. Aí ele lê ali aquela parte, aí ele já pula lá para Mateus, aí depois ele volta de novo para Gênesis, e depois ele vai para Apocalipse. Ele nunca vai aprender nada, porque lê a Bíblia aleatoriamente. Aonde abre, ele acha assim, aqui mesmo. Que tal você fazer um propósito, fazer um plano e ler a Bíblia livro após livro, ao invés de você ficar lendo ela aleatoriamente? É interessante, eu gosto muito de ler a Bíblia assim. Esse mês de janeiro eu vou ler o livro de Gênesis, ou então o livro de Apocalipse. Aí no próximo mês, ou então quando eu terminar aquele livro, eu começo outro livro, sabe? É muito melhor para você entender o assunto, para você entender tudo o que aquele livro quer dizer, o que conta uma história atrás da outra, o que conta uma passagem. Você vai entender as passagens mais fácil, você vai aprender a decorar mais fácil. Eu já fiz muito isso. Quando eu li a Bíblia aleatoriamente, eu não aprendia nada, não sabia onde estava nada. Eu lembrava do versículo, mas eu não sabia onde estava escrito, porque eu li a Bíblia aleatoriamente. Eu estava só pensando assim, se eu ler a Bíblia tá tudo bem. Não é assim. Você tem que ler e saber o que você leu. Você tem que aprender o que você leu. Então, é esse os 5 piores erros que uma pessoa comete ao ler a Bíblia. Eu espero que esse vídeo tenha muito ajudado você. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de me seguir nas redes sociais. E não se esqueça que toda terça, quinta e sábado temos vídeos aqui no canal. E me acompanha lá pelo Instagram, tá bom?